A paz, irmãs. Estamos na leitura do livro Grandes Pregadores Falam sobre Santidade, por Jonathan Edwards, Charles Haddon Spurgeon, John Wesley e George Whitefield. Sermões compilados por Daisy Fontoura. Publicações Pão Diário. Primeira edição, 2020. Terceira impressão, 2023. Hoje leremos o capítulo Tripla Santificação, da página 49 a 61, por Charles Haddon Spurgeon, pregado em 9 de fevereiro de 1862. Abre aspas. Amados em Deus Pai. Judas 1:1. Santificados em Cristo Jesus. 1 Coríntios 1:2. Em santificação do Espírito. 1 Pedro 1:2. Fecha aspas. Observem, amados, a união das três pessoas da divindade em todos os seus atos de graça. Nós cremos que existe um único Deus e, embora nos regozijemos em reconhecer a Trindade, ela é sempre mais distintamente uma Trindade em unidade. A nossa palavra de ordem ainda é, abre aspas, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, fecha aspas. Quão imprudentemente falam os jovens cristãos que têm preferências entre as pessoas da Trindade, que pensam em Cristo como se ele fosse a personificação de tudo que é amável e gracioso, enquanto consideram o Pai severamente justo, mas destituído de bondade. E quão insensatos são os que exaltam o decreto do Pai ou a expiação do Filho, depreciando a obra do Espírito. Nos feitos da graça divina, nenhuma das pessoas da Trindade age à parte das demais. Elas são tão unidas em seus atos quanto em sua essência, em seu amor pelos escolhidos. Elas não são uma, e nos atos que fluem daquela grande fonte central ainda são indivisas. Eu gostaria especialmente que vocês percebessem isso no caso da santificação. Embora nós possamos, sem sombra de erro, falar da santificação como obra do Espírito, precisamos ter o cuidado de não a vermos como se o Pai e o Filho não participassem dela. É correto falar da santificação como a obra do Pai, do Espírito e do Filho. O próprio Jeová disse, abre aspas, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Assim somos, feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Fecha aspas. Meus irmãos e irmãs, peço-lhes que percebam e considerem cuidadosamente o valor que Deus atribui à verdadeira santidade. Uma vez que as três pessoas são representadas como cooperantes para produzir uma igreja, abre aspas, sem mácula nem ruga, nem coisa semelhante, fecha aspas. Quem despreza a santidade do coração está em conflito direto com Deus. A santidade é o plano arquitetônico sobre o qual Deus constrói o seu templo vivo. Nós lemos nas Escrituras acerca da, abre aspas, beleza da santidade, fecha aspas. Só é belo diante de Deus o que é santo. Toda a glória de Lúcifer, o filho da alva, não pôde protegê-lo da repugnância divina quando ele se corrompeu pelo pecado. Abre aspas. Santo, santo, santo. Fecha aspas. O clamor contínuo dos querubins. É a canção mais elevada que uma criatura pode oferecer e a mais nobre que o divino ser pode aceitar. Veja então que ele considera a santidade o seu tesouro predileto. Ela é como o selo sobre o seu coração e como um anel de sinete em sua mão direita. Deus preferiria deixar de existir, deixar de ser santo e renunciar à soberania do mundo a tolerar em sua presença qualquer coisa contrária à pureza, justiça e santidade. Eu imploro a vocês que professam ser seguidores de Cristo, valorizem a vida pura e a fala piedosa. Valorizem o sangue de Cristo como fundamento de sua esperança, mas nunca falem depreciativamente da obra do Espírito, que é a sua adequação para a herança dos santos na luz. Sim, em vez disso, valorizem-na. Valorizem-na de todo o coração, a ponto de temerem a própria aparência do mal. Valorizem-na tanto para que em seus atos mais comuns vocês possam ser, abre aspas, ser sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Fecha aspas. Minha intenção era haver entrado amplamente na doutrina da santificação esta manhã. Eu pretendia usar a palavra, entre aspas, santificação,
de maneira como ela é entendida entre os teólogos, porque você deve saber que o termo, entre aspas, santificação, tem um significado muito mais restrito em corpos da divindade do que tem nas Escrituras. Porém, ao estudar o assunto, vi-me perdido em sua extensão cada vez mais ampla, de modo que concluí que deveria me aventurar menos na esperança de, com maior eficiência, fazer mais. Em alguma ocasião futura trataremos com maior profundidade sobre a obra do Espírito. Mas agora posso chamar a atenção somente para o fato de que, nas Escrituras, a santificação é tratada de diversas maneiras. Penso que podemos prestar algum serviço para iluminar a compreensão dos que creem, se nesta manhã atrairmos a atenção deles não para usos teológicos, e sim para os usos bíblicos do termo, entre aspas, santificação, e mostrar que na Santa Palavra de Deus ele tem um significado muito mais amplo do que o consentido pelos teólogos sistemáticos. Já foi bastante dito que, assim como as obras de Deus, o livro de Deus não é organizado de maneira sistemática. Quanta diferença há entre a liberdade da natureza e a ordenada precisão do museu científico. Se você visitar um museu britânico, verá todos os animais colocados em vitrines em conformidade com suas respectivas ordens. Você entra no mundo de Deus e encontra cão e ovelha, cavalo e vaca, leão e abutre, elefante e avestruz, vagando à solta, como se nenhum zoólogo jamais houvesse se aventurado a organizá-los em classes. As diversas rochas não são colocadas em ordem, como o geólogo as desenha em seus livros, nem as estrelas são identificadas segundo as suas magnitudes. A ordem da natureza é a variedade. A ciência só organiza e classifica para auxiliar a memória. Então, ao lidar com a palavra de Deus, os teólogos sistemáticos descobrem as verdades bíblicas dispostas não para a sala de aula, mas para a vida comum. O teólogo sistemático é tão útil quanto o químico analítico ou o anatomista, mas ainda assim a Bíblia não está organizada como um corpo de divindade. Ela é um manual para a entrada no céu. É um guia para a eternidade, destinado tanto ao homem que opera o arado, quanto ao estudioso em sua escrivania. Ela é uma cartilha para crianças, bem como um clássico para os instruídos. Ela é o livro do homem humilde e ignorante, embora haja nela profundezas nas quais o elefante pode nadar. Há também baixios onde o cordeiro pode passar. Nós bendizemos a Deus por não nos haver dado um compêndio teológico no qual poderíamos nos perder, e sim por nos ter dado a sua própria palavra disposta na melhor forma prática para o uso diário e edificação. Uma verdade reconhecida de Deus entre nós é que muito frequentemente o Antigo Testamento nos ajuda a entender o Novo, enquanto o Novo também explica o Antigo. No tocante à palavra de Deus, sua melhor interpretação é feita por ela mesma. Abre aspas, diamante corta diamante, fecha aspas. É uma regra dos ouvires. Assim precisa ocorrer com o estudante das Escrituras. Quem quer conhecer melhor a palavra de Deus, precisa estudá-la à sua própria luz. Número 1. Ora, no Antigo Testamento encontramos com muita frequência a palavra, entre aspas, santificar, ali usada com 3 sentidos. Deixe-me chamar a sua atenção para o primeiro. No Antigo Testamento, a palavra, entre aspas, santificar, tem frequentemente o significado de separar, o que significa tomar algo anteriormente comum, que poderia ter sido legitimamente destinado a uso comuns, e colocá-lo à parte para servir somente a Deus. Isso era então chamado santificado ou santo. Tomemos como exemplo em Êxodo 13:2. Abre aspas. Consagra-me todo primogênito. Fecha aspas. Devido à destruição dos primogênitos do Egito, Deus reivindicou para si os primogênitos dos homens e os primogênitos do gado. A tribo de Levi foi designada para que seus membros fossem os representantes dos primogênitos, apresentando-se diante do Senhor para ministrar dia e noite em seu tabernáculo e em seu templo. Por isso, separados para serem sacerdotes e levitas eram ditos santificados. Há um uso anterior do termo em Gênesis 2:3, abre aspas, abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Fecha aspas. Anteriormente, aquele tempo fora comum,
mas ele os separou para o seu próprio serviço que, no 7º dia, o homem não trabalhasse para si mesmo, mas descansasse e servisse ao seu Criador. Assim, em Levítico 27:14, você lê, abre aspas, quando alguém dedicar a sua casa para ser santa ao Senhor, fecha aspas, uma instrução aos judeus devotos para que separassem uma casa ou um campo para ser de Deus, com a intenção de que ou o produto do campo ou a ocupação da casa devia ser totalmente entregue aos sacerdotes de Deus ou aos levitas, ou de algum outro modo separado para uso dos santos. Ou separado para usos santos. Ora, nada era feito à casa, não havia cerimônias. Nós não lemos que ela era purificada, lavada ou aspergida com sangue. Porém, o mero fato de haver sido separada para Deus era considerado santificação. Assim, no mais notável dos exemplos, lemos em Êxodo o que Deus disse, abre aspas, consagrarei a tenda da congregação e o altar, fecha aspas, 29:44, cujo claro significado era de que ele o separaria para ser a sua casa, o lugar especial de sua morada, onde entre as asas dos querubins pudesse brilhar a luz resplandecente da Shequiná, a gloriosa evidência de que o Senhor Deus habitava entre o seu povo. O mesmo efeito tem as seguintes passagens, a santificação do altar, dos utensílios e dos vasos. Em Números 7:1, a separação de Eleazar, filho de Abinadab, para guardar a arca do Senhor enquanto ela esteve em Kiriat Jearim. 1 Samuel 7:1. E o estabelecimento de cidades de refúgio em Josué 27. Nelas descobrimos que a palavra do original traduzida como, abre aspas, consagrar ou designar, fecha aspas, é a mesma que em outros lugares. É traduzida como, abre aspas, santificar, fecha aspas. O Antigo Testamento mostra claramente que a palavra, entre aspas, santificar, tem às vezes simples e unicamente o significado de separar para usos sagrados. Isso explica o texto de João 10:36, abre aspas. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho de Deus? Ali Jesus Cristo fala de si mesmo como, entre aspas, santificado por seu Pai. Ora, ele não foi limpo de pecados, porque não os tinha, imaculadamente concebido, gloriosamente preservado contra todo toque ou mancha de mal. Ele não precisava de uma obra santificadora do Espírito que habitava nele para purificá-lo de impurezas ou corrupção. Todo o significado desse texto é que ele foi separado. Portanto, naquela notável e bem conhecida passagem de João 17:19, abre aspas, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade, fecha aspas. Com que, novamente, ele somente quis dizer que se entregou especialmente ao serviço de Deus para ocupar-se somente de assuntos de seu Pai. Ele podia dizer, abre aspas, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Fecha aspas. Irmãos e irmãs, vocês agora entendem o texto de Judas, abre aspas, amados em Deus Pai, fecha aspas. Certamente isso significa que Deus Pai separou especialmente o seu povo, o santificou. Não significa que Deus Pai age no coração daquele que crê, embora Paulo nos diga que Deus é quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, que pertence direta e efetivamente ao Espírito Santo, e sim que no decreto de eleição, ele separou para si mesmo um povo que deveria ser santificado para ele por toda a eternidade. Pela dádiva de seu Filho a eles, ele os redimiu dentre os homens para que fossem santos e enviando continuamente o Espírito. Ele cumpre o seu propósito divino de que eles devem ser um povo separado, santificado de todo o resto da humanidade. Nesse sentido, todo cristão já é perfeitamente santificado. Nós podemos dizer que os que creem são santificados, isto é, separados por Deus Pai. Eles foram separados antes de serem criados, foram legalmente separados pela compra de Cristo e são manifesta e visivelmente separados pelo chamado eficaz do Espírito da Divina Graça. Eu digo que, nesse sentido, eles são santificados em todos os períodos, e quanto à obra referente a Deus Pai, eles são totalmente santificados para o Senhor para sempre.
Essa doutrina não é suficientemente clara para todos vocês? Deixe a doutrina por um momento e analisemo-la. Praticamente. Irmãos e irmãs, nós alguma vez percebemos essa verdade de Deus como devemos? Quando um vaso, uma taça, um altar ou um utensílio era separado para adoração divina, nunca mais era usado para propósitos comuns. Ninguém além do sacerdote podia beber do cálice de ouro. O altar não podia ser usado com descaso. A pia de bronze de Deus não era para lavagem comum, nem mesmo as tenazes hastes unidas por um eixo sobre o altar, e as espivitadeiras das lâmpadas deveriam ser profanadas com qualquer tipo de propósito comum. Que realidade sugestiva e solene! Se você e eu somos santificados por Deus Pai, nunca devemos ser usados para qualquer propósito que não seja de Deus. Abre aspas. O quê? Dizem vocês. Não para nós? Fecha aspas. Meus irmãos e irmãs, não para nós mesmos. Você não pertence a si mesmo. Foi comprado por um preço. Mas não devemos trabalhar e ganhar nosso próprio pão? É verdade, vocês precisam fazê-lo, mas não tende isso como seu objetivo. Vocês ainda precisam ser, abre aspas, no zelo, não remissos, mas fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Fecha aspas. Lembre-se de que, se vocês são servos, devem servir não aos olhos para agradar a homens, mas sim servir ao Senhor. Se alguém disser, abre aspas, eu tenho uma ocupação na qual não posso servir ao Senhor, fecha aspas, deixe-a. Você não tem direito algum nela. Porém, eu penso que não há nenhuma vocação na qual o homem possa ser encontrado, certamente nenhuma vocação legítima na qual ele não possa dizer, abre aspas, quer eu coma, beba ou faça outra coisa qualquer, faço tudo para a glória de Deus. Fecha aspas. O cristão não é um homem comum, assim como o altar não era um lugar comum. O crente viver para si mesmo ou para o mundo é um sacrilégio tão grande quanto você e eu termos profanado o lugar santíssimo, usado fogo sagrado na nossa própria cozinha, um incensário para perfume comum ou o candelabro para o nosso próprio quarto. Essas coisas eram de Deus. Ninguém podia se aventurar a apropriar-se delas. Nós somos de Deus e precisamos ser usados somente para Ele. Ó cristãos, eu gostaria que vocês soubessem disso. Vocês são de Cristo, são de Deus, servos de Deus por meio de Jesus Cristo. Vocês não devem fazer as suas próprias obras. Não devem viver para os seus próprios objetivos. Vocês devem dizer em todos os momentos, abre aspas, Deus, não permita que eu me glorie, senão na cruz do nosso Senhor Jesus. Fecha aspas. Vocês devem aceitar praticamente como seu lema, abre aspas, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Fecha aspas. Receio que 9 de cada 10 cristãos professos nunca tenham reconhecido esse fato. Eles pensam que se tivessem de devotar uma parte de sua essência, isso bastaria, ou que uma parte de seu tempo seria o suficiente. O Cristo não comprou uma parte de vocês. Irmãos e irmãs, Jesus Cristo não comprou uma parte de você. Ele comprou você inteiro, o corpo, alma e espírito, e precisa receber você, a pessoa inteira. Se vocês querem ser parcialmente salvos por Ele, e em parte por si mesmos, vivam para si mesmos. Porém, se Deus os separou totalmente para serem vasos de misericórdia, adequados para o seu uso, não roubem o Senhor. Não tratem como copos comuns as coisas que são como os recipientes do altar. Aqui há outro pensamento prático. Foi um crime que levou destruição à Babilônia, quando Belzazar, brincando embriagado, mandou trazerem as taças do Senhor, o belo despojo do templo de Jerusalém. Eles trouxeram o candelabro de ouro que ficou fulgurando no meio do salão de mármore, rodeado por suas esposas e concubinas. O déspota encheu a taça com a bebida espumante, ordenando-lhes que passassem as taças de Jeová. Os pagãos, os adoradores de ídolos, beberam confusão ao Deus do céu e da terra. Naquele momento, tão logo o vaso sagrado tocou os lábios sacrilégios, uma mão foi vista, misteriosamente escrevendo o destino de Belzazar. Abre aspas. Pesado foste na balança e achado em falta. Fecha aspas. Desculpa, irmãs.
Foi esse o crime que levou o seu pecado ao limite. Agora a medida de sua iniquidade estava plena. Ele havia usado, para fins de lascívia e embriaguez, vasos que pertenciam a Jeová, o Deus de toda a terra. Ó, cuidem, cuidem, vocês que professam ser santificados pelo sangue da aliança, de que não sejam considerados profanos. Cuidem de não tornarem o seu corpo, que vocês professam ser separado para servir a Deus, escravo do pecado, ou seus membros servos da iniquidade para a iniquidade, para que vocês, os que professam naquela hora, não ouçam a voz do anjo escriba, quando este proclama, abre aspas, você foi pesado na balança e achado em falta. Fecha aspas. Seja limpo, você que carrega os vasos do Senhor. E você, amado, que espera ser de Cristo e tem fé humilde nele nesta manhã, cuide de andar de maneira circunspecta, para de modo algum prostituir a serviço do pecado aquilo que foi separado para ser somente de Deus na eterna aliança da graça. Se você e eu formos tentados a pecar, deveremos responder, abre aspas, não, que outro homem faça isso, mas eu não posso, eu sou de Deus, eu sou separado para ele. Como, pois, cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Fecha aspas. Que a dedicação impõe a santificação. Pense na dignidade a qual Deus o chamou. Vaso de Jeová, separado para uso do mestre. Longe de você, seja tudo o que tornaria impuro. Quando Antíoco Epifânio sacrificou uma porca no altar do Senhor no templo de Jerusalém, sua terrível morte poderia ter sido facilmente predita. Quantos dos que fazem uma profissão elevada ofereceram carne imunda sobre os altares de Deus? Muitos fizeram da religião um cavalo para a perseguição de sua própria recompensa e adotaram a fé para conquistar estima e aplauso de homens. O que diz o Senhor quanto a isso? Abre aspas, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, fecha aspas, Hebreus 10, 30. O Deus deles era o seu ventre, eles se glorificavam em sua vergonha e portavam-se com coisas terrenas e morriam justamente amaldiçoados. Eles são manchas nas suas festas solenes, estrelas errantes para quem está reservada a negridão das trevas eternamente. Vocês, porém, amados, não se deixem levar pelo erro dos ímpios, mantenham-se limpos das manchas do mundo. Número 2. No Antigo Testamento, a palavra, entre aspas, santificar é usada de quando em quando com outro significado, que eu não percebo ser sugerido nas nossas enciclopédias bíblicas, mas é necessário para tornar o assunto completo. A palavra, entre aspas, santificar, é usada não somente para significar que algo é separado para uso sagrado, mas também que deve ser considerado, tratado e declarado como algo santo. Para dar um exemplo, a passagem de Isaías 8,13 é precisa ao declarar, abre aspas, ao Senhor dos Exércitos, a ele santificai, fecha aspas. Percebe-se claramente que o Senhor não precisa ser separado para o uso sagrado. O Senhor dos Exércitos não precisa ser purificado porque é a própria santidade. Essa passagem significa, adorem e reverenciem o Senhor. Aproxime-se do seu trono com temor e tremor. Considere-no o Santo de Israel. Porém, deixe-me dar-lhes outros exemplos. Em Levítico 10 está registrado que quando Nadab e Abiú ofereceram sacrifícios a Deus e colocaram fogo estranho no altar, o fogo do Senhor os consumiu. E o motivo dado foi, abre aspas, mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim, fecha aspas. O Senhor não quis dizer que ele seria separado, nem que ele seria santificado pela purificação, e sim que ele seria tratado e considerado como ser santíssimo, com o qual tais liberdades não deviam ser tomadas. E novamente em Números 20, 12, naquela infeliz ocasião em que Moisés perdeu a paciência e feriu a rocha 2 vezes, dizendo, abre aspas, ouvi agora, rebeldes, porventura, faremos sair água desta rocha para vós outros? Fecha aspas. O Senhor disse que ele veria a terra prometida, mas nunca entraria nela. O motivo foi, abre aspas, visto que não cresces em mim, para me santificardes diante dos olhos de Israel. Com isso, ele quis dizer que Moisés não agiria de modo a honrar o nome de Deus entre o povo. Um exemplo ainda mais conhecido ocorre naquela
que é comumente chamada oração do Senhor. Abre aspas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Fecha aspas. Segundo o original grego. Ora, nós sabemos que o nome de Deus não precisa de purificação ou de separação, de modo que o sentido aqui só pode ser, abre aspas, que o teu nome seja reverenciado e adorado em toda a terra, e que os homens o considerem algo sagrado e santo. Meus amados irmãos e irmãs, não temos aqui alguma luz sobre o nosso segundo texto. Abre aspas, santificados em Cristo Jesus? Fecha aspas. Se a palavra, entre aspas, santificado pode significar, abre aspas, considerado sagrado e tratado como tal, fecha aspas, vocês não conseguem ver como, em Cristo Jesus, os santos são considerados por Deus como sagrados e tratados como tais? Observem que nós não estabelecemos esse como o único significado do texto, porque teremos de mostrar que outro sentido pode estar ligado a ele. Certos irmãos se enfatuaram por sermos santificados em Cristo e quase se esqueceram da obra do Espírito. Ora, se eles só falam de sermos santificados em Cristo no sentido de sermos tratados como sagrados, de fato, como sendo justificados, não discutimos com eles, mas se negam à obra do Espírito, são culpados de erro mortal. Já ouvi algumas vezes ser usado o termo, abre aspas, santificação imputada, fecha aspas, o que é puro absurdo. Não podemos sequer usar o termo, entre aspas, justificação imputada, justiça imputada. É suficientemente correto e implica uma doutrina gloriosa, mas a justificação não é imputada. Na verdade, ela é conferida. Somos justificados por meio da justiça imputada de Cristo. Mas quanto à santificação ser imputada, ninguém que entenda o uso da linguagem poderá falar assim. O termo é impreciso e antibíblico. Eu sei que é dito que o Senhor Jesus se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Porém, essa santificação não é por imputação. Nem o texto diz isso. Ora, seria tão fácil provar por esse texto a sabedoria imputada ou a redenção imputada, quanto forçá-lo a ensinar a santificação imputada. É fato que, devido ao que Jesus Cristo fez, o povo de Deus, embora em si mesmo apenas parcialmente santificado por ainda estar sujeito ao pecado, é tratado e considerado devido a Cristo, como se fosse perfeitamente santo. Porém, segundo definições teológicas, isso é mais justificação do que santificação. É preciso, porém, admitir que às vezes a Escritura usa a palavra, entre aspas, santificação, de uma maneira que a torna equivalente à justificação. Entretanto, podemos ver claramente que o povo de Deus tem acesso com ousadia ao Senhor por ser considerado por meio de Cristo como se fosse perfeitamente santo. Ó, irmãos, pense nisso durante um momento. O Deus Santo não pode ter relacionamento com homens ímpios. O Deus Santo, e Cristo Jesus não é Deus? Não pode ter comunhão com a impiedade e, contudo, vocês e eu somos ímpios. Como então Cristo nos recebe ao seu seio? Como seu Pai anda conosco e se agrada? Porque Ele não nos vê em nós mesmos, mas em nosso grande chefe federativo, o segundo Adão. Ele olha para nós. Não como estávamos na queda de Adão, quando o pecado e ruína cobriram a vastidão, e sim como um dia ficaremos, mais do que o sol meridiano brilharemos. Ele considera as obras de Cristo como sendo nossas, sua obediência perfeita e vida sem pecado como nossas, e assim podemos cantar nas palavras de Hart, vestido com tuas imaculadas vestes, santos como o único santo. Nós podemos entrar ousadamente no lugar que está atrás do véu, onde nenhuma coisa profana pode ir, e contudo podemos nos aventurar, porque Deus nos vê como santos em Cristo Jesus. Essa é uma grande e preciosa doutrina, ainda assim, uma vez que o uso do termo, entre aspas, santificação, em qualquer outro sentido que não aquele em que é comumente empregado, significando a obra do Espírito, tende a fomentar noções confusas e realmente temo levar alguns a desprezar a obra do Espírito de Deus. Penso ser melhor, em conversas comuns entre os cristãos, falar de santificação sem confundi-la com aquilo que é um ato totalmente distinto, a saber, a justificação por meio da justiça imputada de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Contudo,
Se ouvirmos um irmão falar assim, não devemos ser demasiadamente severos com ele, como se ele certamente houvesse errado a partir da fé, porque nas Escrituras os termos, entre aspas, santificação e justificação, são frequentemente usados como sinônimos, e a justiça de Cristo tornou o assunto uma questão de duas obras da graça divina. Terminamos aqui, irmãs, a primeira parte do capítulo Tripla Santificação.